Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Baroni e eu resolvi fazer um vídeo analisando a oratória e a comunicação dos 4 pré-candidatos à prefeitura aqui de Uberlândia em 2024. O Leonídio Bolsas, a Dandara, o Paulo Sérgio e o Cristiano Caporeso. Eu dediquei aqui um vídeo para cada um dos pré-candidatos para fazer uma análise que não tem nada a ver com política, que não tem a ver com o que eu penso politicamente ou até mesmo o que eles pensam politicamente. Eu fiz uma análise técnica da oratória e da comunicação de cada um dos 4 pré-candidatos e dei uma nota para cada um deles. E aí vamos ver, ao final da análise desses 4 pré-candidatos, qual que vai ser o que vai apresentar aí a melhor oratória e melhor comunicação. Por quê? Eu coloquei 3 critérios principais, que é, primeiro, claro, a oratória e comunicação, entonação, tom de voz. Em segundo lugar, um segundo critério que eu adicionei foi o storytelling, que é fundamental para a comunicação e para a política, principalmente, para a gente ver qual que é as habilidades, quais são as habilidades técnicas que, de fato, esses políticos aí que estão vindo para um cargo tão proeminente como a Prefeitura de Uberlândia, se eles têm capacitação técnica também para falar em público. Então aqui, de novo, não é uma análise da qualidade do candidato, de quem que eu acho que eu vou ganhar, de quem que eu acho que é melhor ou pior político. Não tem absolutamente nada a ver com a candidatura, com o trabalho, nem com as opiniões deles. Não é em nenhum ponto, para ser bem chato e redundante, nada a ver com política. Eu vou analisar tecnicamente oratória e comunicação de cada um dos pré-candidatos para 3, então, critérios fundamentais aqui que eu elenquei. A oratória, que vai englobar o tom de voz, a entonação, a clareza na comunicação e a clareza na mensagem, beleza? Outro critério que a gente vai levar em consideração é o storytelling, se eles contam boas histórias, e a questão também da linguagem corporal. O que eles fazem com as mãos, com o corpo, a vestimenta, a fisionomia, e se todos esses 3 pontos estão congruentes. Se a oratória, a linguagem corporal, o storytelling, se as narrativas que eles vão trazer dentro da sua oratória, que seria esse storytelling, se é tudo congruente, se isso fecha, se a gente vai dar uma nota legal para cada um deles. Eu vou fazer uma sequência então de 4 vídeos. A sequência eu estabeleci de forma aleatória. O primeiro a ser analisado vai ser o Leonídio, o segundo a Dandara, o terceiro é o Paulo Sérgio e o quarto o Cristiano Caporeso. Vou colocar esses 4 vídeos aqui em sequência. Em todos eles eu vou trazer a análise desses critérios. E o que também é extremamente importante da gente compreender aqui, além de não ter nenhum critério político, também o que eu estou fazendo aqui é analisar todos sob a mesma ótica. Ou seja, eu peguei 4 entrevistas dos 4 pré-candidatos para o mesmo repórter na mesma TV, no mesmo programa, sob as mesmas regras e respondendo praticamente as mesmas perguntas. Então eu coloquei os 4 no mesmo cenário, para não ter nenhuma injustiça de, mas um estava num discurso assim, outro estava num lugar que estava mais à vontade. Não, peguei os 4 no mesmo programa, com o mesmo repórter respondendo as mesmas perguntas. E são entrevistas de 25 minutos, mas para ficar reduzido, eu decidi analisar apenas os 10 primeiros minutos de cada candidato. Por quê? São esses 10 primeiros minutos que vão determinar para a gente, ali, eles já vão dizer tudo sobre a qualidade técnica daquele orador que está ali na frente. Como análise aqui do pré-candidato à prefeitura de Uberlândia, o Leonídio Bolsas. Eu vou colocar aqui na tela e vou soltar aqui o vídeo e vou pausando à medida que eu for analisando, trazendo minhas análises, ponto a ponto, eu vou pausando, analisando com vocês aqui. Então vamos lá, vamos soltar a primeira parte aqui, já vamos direto ao ponto, ele já começando a falar, beleza? PSDB, deputado, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo, eu que... Opa, travou um pouquinho, mas já vai voltar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e a TV Paranaíba e me dirigir a todos os telespectadores. Pois é, deputado. Vamos lá, vamos trazer uma primeira análise aqui que eu gosto de fazer, sempre voltado aqui principalmente para a primeira impressão que a gente tem de quem está lá na frente. Porque antes da gente ouvir uma pessoa, a gente vê aquela pessoa.
Então eu sempre falo isso nos cursos de oratória, eu sempre falo que a questão da fisionomia, a vestimenta, a postura e a linguagem corporal vão comunicar com o público antes mesmo daquele público te ouvir e até mesmo para aquele público decidir se ele vai te ouvir ou não. Então o primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é como que tá aqui, vou passar um pouquinho o vídeo para frente aqui para ver se a gente pega Nosso tempo é de 25 minutos, começa a contar a partir de agora e lembrando que, conforme determina a lei do deputado, é a seguinte, por que o Leonídio Bolsas quer ser prefeito de Uberlândia? Olha, primeira coisa... Ótimo, aqui esse quadro aqui fica perfeito para a gente analisar. Vamos lá. Primeiro em relação à fisionomia dele. Ele tem uma fisionomia com os olhos bem fechados, né? Eu estou analisando aqui quem ele é de fato ali, que está transmitindo também na fisionomia, tá? Então tem os olhos ali bem fechados, ele tem um rosto um pouco mais gordinho assim, né? Parece também um pouco com o meu nesse ponto, e ele transmite uma certa serenidade, tá? Ele parece uma pessoa mais tranquila, a boca um pouco mais, parece que traz ali um sorriso meio tímido por trás. E em relação à vestimenta dele, ele, aqui, acho que em Uberlândia, todos os candidatos fugiram ao tradicional político engravatado, então ele decidiu usar uma camisa polo com esse azul clarinho que traz uma certa serenidade, paz, calma, tranquilidade, provavelmente na intenção de transmitir de alguma forma isso também para o público, propositalmente ou não, tá? Então vamos ver aqui a primeira análise da fisionomia, tranquilidade, calma e outro ponto fundamental, postura na cadeira. Então ele está bem colocado em termos de postura, ele está com as costas eretas, ele está um pouco mais, ele não recostou na cadeira lá atrás para ficar largadão, encostado enquanto dá entrevista. Ele chegou, se aproximou para frente, está com as costas eretas muito bem posicionado. Coisa que eu amo essa cidade, né? Eu venho trabalhando por Uberlândia há muitos e muitos anos e o povo de Uberlândia investiu muito em Leonídio Bolsas. Me elegeu vereador, fui presidente da Câmara, vice-prefeito do Paulo Ferola. Aí um primeiro erro extremamente comum, olhando demais para a câmera. Pode parecer contraintuitivo, mas na verdade quando a gente dá entrevista a gente tem que olhar para o entrevistador. É uma conversa, as pessoas aqui, o público, está assistindo a uma conversa que acontece ali no estúdio. Então a atenção deve ser dada para o entrevistador. Ah, mas o político ele tem que falar com o povo, com quem que está assistindo. Vocês vão ver que tem muito mais impacto quando você fica conversando com o entrevistador e às vezes volta o olhar para o público e fala, agora eu quero falar com você que está em casa me ouvindo. Traz muito mais essa proximidade do que ficar o tempo todo olhando para a câmera. Então é uma técnica que a princípio ele está focado muito na câmera e está esquecendo do entrevistador. E deputado no 6º mandato, além de ter sido secretário de várias pastas municipais. Está na hora do Leonídio Bolsas ter a oportunidade de devolver ao povo de Uberlândia todo esse investimento que fez em mim. Investindo em eleições, e eu devolvendo sob a forma de recursos, do meu trabalho, mas hoje eu quero atender ao povo de Uberlândia num momento crucial, trabalhando para a modernização dessa cidade, fazendo uma cidade que seja mais contemporânea em todos os aspectos, tanto de criação de empregos, de atendimento à saúde, garantindo segurança. É um Leonídio preparado para esse momento de Uberlândia. Pois é. Beleza, primeira fala aqui do Leonídio, aí eu quero trazer a importância daquilo que eu falei em relação à clareza da mensagem. Vamos lá, primeira colocação dele, ele está dando uma entrevista, a primeira fala dele é o momento mais importante de trazer clareza na mensagem, ou seja, qual que é a sua mensagem, qual que é a sua bandeira, o que que você vai fazer, quais são as suas propostas, trazer o que tem de maior impacto para o público. E ele não falou nada. Então ele falou de uma cidade contemporânea. Eu vou falar muito isso porque isso aconteceu basicamente nas 4 entrevistas que a gente vai analisar. São as palavras, as expressões que não dizem nada e não conectam com ninguém. Então, eu quero uma cidade contemporânea. O que que isso quer dizer? Analisando do ponto de vista da mensagem que está sendo entregue para o público, qual que é a mensagem que chega ao público quando fala que eu quero uma cidade moderna e contemporânea?
são coisas subjetivas. Cada um vai imaginar uma coisa, mas a maior parte das pessoas não vai imaginar nada. Ninguém, isso não conecta com ninguém. Ah, porque eu defendo, eu quero trazer melhorias na saúde, na segurança, no transporte, mas e aí? Então eu sempre bato muito nessa tecla. Quando a pessoa quer ser persuasiva, que eu imagino que seja a intenção de um político, por exemplo, dando uma entrevista, vai falar, eu não vou falar assim, eu quero trazer um foco na segurança pública. Tá, qual foco? Dê um exemplo, traga imagens mentais na cabeça do público. Então eu quero que o cidadão não corra o risco de sair de manhã, parar no ponto de ônibus e ter o seu celular roubado por um motoqueiro que passou. Eu quero que... Percebe que isso conecta muito mais com uma certa parcela da população, por exemplo, do que você falar, eu quero a segurança pública. Na intenção de atingir todo mundo, a gente não atinge ninguém. Então, não, porque segurança pública é importante para todo mundo. Então, não vou falar nenhum assunto específico, porque eu não estou falando para nenhum grupo de pessoas específico. Mas aí você acaba que não está falando com ninguém. Então, na primeira mensagem, não entregou mensagem nenhuma. Essa é a minha primeira análise da fala aí do Leonídio. E a minha segunda pergunta, deputado, era mais ou menos nesse segmento aí mesmo. As pessoas que eventualmente ainda não conhecem o Leonídio Bouças, eu queria que pudesse se apresentar. De onde veio, de onde nasceu o Leonídio Bouças na vida pública? Olha, Danilo, eu fui vereador fruto de um apoio na época de professores, estudantes, porque eu trabalhava em escolas, fui diretor de escola. Olha, agora a oportunidade do storytelling. Então ele tem a oportunidade de contar a própria história. Olha como que a pergunta é direcionada. Lá na primeira pergunta, por que quer ser candidato? Perdeu a oportunidade incrível de dizer no que ele acredita, quais são as crenças dele. Eu acredito que Uberlândia pode ser uma cidade assim, assim, assado, que não viva mais esse problema. E às vezes em 1 minuto só ele consegue matar uma série de questões que se conecta com 80% do público. Agora ele tem uma segunda oportunidade. Quem é você? Agora é o momento do storytelling. Contar a sua própria história. Para conectar com o povo, vamos ver como é que ele vai falar aqui agora. Montei meu primeiro cursinho com 19 anos de idade, ainda estudante de medicina. Depois, eu já médico, mas atuando na educação, fui convidado pelo ex-prefeito, o maior prefeito que a cidade teve, Virgílio Galassi, para compor a sua chapa de vereador. E eu estive ao lado do Virgílio, fui eleito vereador, depois fui presidente da Câmara, participando com o Virgílio Galassi da construção dessa cidade naquele tempo, e me tornei vice-prefeito, convidado para compor a chapa do sucessor do Virgílio, que foi o saudoso prefeito Paulo Ferola. Então, com esses dois homens, eu tive grandes lições políticas. Na verdade, eu fiz parte dessa escola. Pausando um pouquinho aqui, olha como que é interessante, como que ele tem uma entonação interessante na hora de falar. Então, com o saudoso prefeito fulano de tal, eu tive muita experiência com esses dois homens, então ele sabe colocar ênfase nas palavras importantes, ele sabe trazer destaque para aquilo que ele quer colocar para cima, então ele trabalha bem a entonação. Então já um ponto positivo aí na oratória do Leonídio, ele é muito tranquilo ali na frente, não demonstra nenhum tipo de nervosismo, também não era de se esperar que demonstrasse um político experiente, porém, ele tem aí, a gente viu algumas falhas, mas ele tem uma questão da entonação que é importantíssima para poder deixar claro, isso é muito persuasivo. Entonação mais forte naquelas palavras que eu quero que o público memorize, nas palavras-chave, naquelas que são mais fortes para o público, eu coloco também uma entonação mais forte. Nisso ele está indo muito bem. Escola do Virgílio, né? E participei das suas eleições seguintes, quando ele voltou em 96, mas em 94 eu fui eleito deputado estadual mais votado aqui de Uberlândia e de todo o Triângulo Mineiro. E vim trabalhando há anos. Participei, na verdade, eu ajudei todos os prefeitos que estiveram nessa cidade, inclusive o Odelmo, que até fui seu secretário, num intervalo entre mandatos meus de deputado, eu fui secretário do Odelmo de Agropecuária. E ajudei os prefeitos, porque na verdade eu sei que governar não é uma tarefa fácil. Olha, eu já acho que ficou chato. Eu não coloquei o vídeo aqui enquanto ele falava, desculpa aqui, mas eu acho que já ficou chata a fala dele. Já está longa
a questão não é de estar longo, mas o storytelling dele não conectou. Quer dizer, ele não trouxe, eu falo muito do fideato, que é trazer fato, incidente, demonstração, estatísticas, trazer coisas que vão chamar a atenção do público que estão ouvindo aquilo ali. Ele já falou que fez um monte de coisa, mas no fundo, de novo, parece que não falou nada. Eu fui presidente da Câmara, mas aí, qual que é a dica que eu dou? Olha, eu fui presidente da Câmara num ano em que aconteceu isso, e eu liderei esse projeto. Lembra quando aconteceu isso na cidade? Pois é, eu era o presidente da Câmara. Isso que é storytelling. É ele chegar, ele contar, olha, com 19 anos eu abri um cursinho. Era um cursinho tal, que ficava ali no centro da cidade, que funcionava assim, assim, assado e tal. Faltou isso, faltou o tempero no storytelling. A história dele foi muito analítica, muito técnica. Em 94 eu fiz isso, em 96 eu fiz isso, eu fui secretário de não sei o que, eu fui presidente da Câmara, e isso não conecta com o público. Isso parece que a gente está passando currículo para entrevista de emprego. Então, em 96 eu fui para tal empresa, em 98 eu mudei para tal, em 2000 eu assumi uma chefia de... Mas isso parece que não conecta. Então... Nesse caso, a storytelling dele era promissor, começou ali bem, ele contando do cursinho, de como que ele iniciou a carreira dele, mas depois foi ficando chato, foi ficando maçante e não conecta com o público e perde a atenção. É uma tarefa que exige muita experiência, exige muita vontade, mas exige que a pessoa realmente saiba enfrentar os problemas de uma gestão, saiba apontar caminhos novos, soluções para os problemas existentes e preparar a cidade para o momento futuro. Cadeira, isso tem que estar preparado e exige muita experiência. Então, Leonídio, eu vim me preparando esses anos todos e você passa por vários momentos, tanto na sua vida privada, onde eu sou empresário, né? Além de ser médico, sou empresário do ramo da educação e do agronegócio. E, na verdade, eu fui aprendendo e conhecendo essa cidade no seu dia a dia, conheço todos os problemas da cidade, conheço os bairros. As pessoas às vezes ficam assim, mas como que o Leonídio conhece tudo isso? Eu fiz parte de tudo isso, né? Nós construímos o bairro Mansur, quando eu era ainda vereador, os bairros São Jorge, os bairros Guarani, esses bairros todos que o Dom Almir, o Morumbi, esses bairros que hoje quase todo mundo conhece, mas que nós ajudamos a construir. Beleza, aqui pelo menos ele já começa a falar um pouquinho, algo pelo menos que conecta com o público de quem mora nesses bairros ou está próximo desses bairros, ou quem lembra da construção desses bairros. Aqui ele começa, mas ainda muito técnico, só cita en passant, né, o Mansur, o Morumbi e tal, então o storytelling dele aqui realmente não é legal e não conecta. E trouxemos recursos para todas as áreas aqui, como da educação, nós criamos escolas estaduais novas, equipamos escolas municipais. Aqui, ó, de novo, perde a oportunidade, criamos escolas novas, quais? Fala, eu criei a escola tal, a gente criou tal, equipou a escola tal, porque você conecta com a pessoa que estuda lá, que mora perto, que o filho estudou. Mais uma oportunidade perdida. Estaduais, sempre fizemos grandes reformas nas escolas estaduais, trouxemos recursos para a área da saúde, tanto para melhoria do hospital universitário, através do PROOSP, que é um programa que, na verdade, o Brasil inteiro, inclusive, bateu palmas para o então secretário de Saúde na época, Marcos Pestana, de Minas Gerais, que nós fizemos parte disso através do PROOSP. Foi a primeira vez que o Estado, através da intermediação e do nosso trabalho como deputado, nós julgamos recursos para os hospitais universitários. O PROOSP é onde ele detalhou mais, onde falou mais. Vamos lá. Quem sabe o que é PROOSP? Ninguém. Só outro político, um secretário de saúde, alguém envolvido diretamente na área da saúde ou no hospital que foi beneficiado. Qual que era a melhor forma de contar essa história? Em vez de falar de PROOSP, de secretário fulano de tal, ciclano de tal, por que não falar assim? Olha, inclusive nós trouxemos recursos para o hospital de clínicas aqui de Uberlândia, que foram tantos milhões que vieram e desses milhões comprou o equipamento tal. Se hoje você consegue ir lá e fazer, por exemplo, tal, não sei o que foi, porque eu também não entendo nada disso.
Então, se você hoje vai lá e faz um raio-x, é porque foi desse programa que eu participei, que a gente fez parte, que trouxe aqui para Uberlândia. Então, se hoje você consegue chegar lá no hospital e fazer tal exame, foi porque a gente conseguiu trazer isso. Então, mais uma oportunidade que é perdida na descrição técnica demais, política demais, de uma função burocrática, em vez de trazer aquilo como resultado e benefício. Recebi aqui quase 4 milhões por mês aqui para equipar, para fazer reforma do hospital da UFES, Hospital da Medicina. Então, foram anos de experiência e a nossa, nesse momento atual, as pessoas passaram a me procurar desde o ano passado e dizer: Leonídio, você tem que agora ser pré-candidato a prefeito de Uberlândia, porque você é a pessoa que tem experiência, você que está há muitos anos nesse trabalho por Uberlândia, conhece Uberlândia e ainda tem uma experiência legislativa, parlamentar em Belo Horizonte por muitos anos. E esse é nós fizemos o nosso dever de casa, nós nos preparamos e o mais importante, para governar, para estar à frente de uma cidade como Uberlândia, que tem um espírito de desenvolvimento muito aguçado, que isso é uma marca da cidade, nós temos realmente que conhecer disso. E a gente conhece porque nós participamos disso há muitos e muitos anos. Então nós temos que manter esse espírito de desenvolvimento, trazendo novas empresas, melhorando a renda do nosso povo, mas sem se esquecer que nós temos que cuidar daquelas áreas que estão precisando de cuidados. Vamos lá, o que eu falo, vou bater de novo na questão da mensagem. Mais uma vez, eu acho que vai muito bem na entonação, a linguagem corporal aqui, as mãos muito, apesar de estarem livres, mas nem tanto por conta desses cotovelos, não tirou esses cotovelos de cima da mesa, ficou preso ali. Então, uma linguagem corporal que mas fala muito pouco. E percebam que a gente chegou aqui já no 7º minuto, mais ou menos, aqui de entrevista dele. Estamos caminhando para o final aqui dos nossos 10 minutos de análise dele. Eu vou bater na tecla que eu bati lá no início, e de por que isso é tão importante, a questão da clareza na mensagem. Vamos lá. O que esse candidato fará pela cidade? Até agora, não sei. De que lado que ele está, a favor de quem ou contra quem, porque está tendo um fla-flu também aí hoje na política, ainda que fosse isso, que também não é exatamente a melhor mensagem, mas é alguma coisa, sinaliza algo. O que ele sinalizou para o público? O que vai acontecer? Ele citou segurança, saúde, transporte público, desenvolvimento, emprego, melhoria da renda, mas o quê? A partir de quais bandeiras? Faltou o como. Então, eu não entendi ainda qual é a mensagem do Leonídio. Qual que é a mensagem dele? Eu ainda não sei. Talvez aqui, em 25 minutos de entrevista, talvez ele vai falar. Então, antes que alguém critique, né? Não, mas lá no minuto 22 que você não foi e tal, ele falou isso. Tá, mas eu preciso ver, então, 25 minutos de entrevista para saber o que ele vai, qual que é a mensagem que ele tem para entregar. Mensagem você entrega nos primeiros 30 segundos e depois você vai repetindo outras mensagens. A cada oportunidade de fala, uma mensagem. Cada oportunidade de fala, uma mensagem. E aqui até agora a gente não viu ainda uma mensagem clara dele. Área da saúde, que nós temos muitos investimentos sendo feitos, mas as pessoas estão inquietas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão reclamando muito. Então, na verdade, nós temos que, as escolas faltando vagas, nós temos que, assim como foi feito lá atrás, durante os governos Virgílio, Ferola, que eu fiz parte, e fiz depois parte de outros governos ajudando também, mas esse é o momento que nós temos que preparar Uberlândia para o seu futuro, para que ela não se perca, para que Uberlândia continue sendo essa cidade que trabalha para que não haja favelização, que não haja a posse do crime organizado, das coisas da cidade. Então, eu me sinto na boca do povo, eu me sinto aguçado nesse meu espírito de servir Uberlândia. Eu estou entusiasmado
porque na verdade nós nos preparamos para isso, né? Não basta, na verdade, na política, eu, por exemplo, lá atrás, quando eu tinha 30 anos, né, e era candidato a vice-prefeito, poderia pensar, poderia ser o prefeito. Não, o momento certo exige experiência, exige uma vida de trabalho. Então, esse é o Leonídio de hoje, o homem que foi preparado pelo povo de Uberlândia para estar hoje pleiteando como pré-candidato ser prefeito da cidade de Uberlândia. Então, quem já fez curso comigo sabe, essa fala dele só faltou fechar com é isso. Então, falou e no tempo final, então, é isso. E isso diminui muito o que ele falou. Eu acho que a falta na clareza de transmissão da mensagem causou isso, causou que ele... eu não sei o que eu vou falar, como que eu vou fechar, então é isso. Esse é o Leonídio de hoje. Então isso não conecta, não causa impacto, não traz nenhum tipo de clareza, mas analisando ele, esses 10 minutos aí, esses 10 primeiros minutos de entrevista, o que eu vi ele extremamente tranquilo, à vontade, com uma boa postura, e isso é fundamental, porque a gente acha que não, mas quando a postura está errada, isso atrai a atenção de forma negativa. Então, uma boa postura, à vontade. Buscou uma fala mais técnica. De novo, eu não estou aqui para analisar estratégia política, talvez essa seja a estratégia política, talvez haja por trás, quem sabe, uma estratégia política de não fede nem cheira, né? Talvez seja isso, porque nessa transmissão ele não agradou ninguém, não irritou ninguém, não deixou ninguém desconfortável também, então pode ser também parte de uma estratégia. Mas pensando do ponto de vista da comunicação da oratória, em 10 minutos quase não comunicou nada. Quem não conhecia o Leonídio e teve a oportunidade de conhecer, nesses 10 minutos pelo menos ainda não conheceu muita coisa. Viu currículo técnico, mas ainda faltou. Então, analisando aqui os nossos critérios de oratória, com tom de voz, entonação, clareza na mensagem, a postura dele e analisando também o storytelling e a clareza da mensagem, em 5 estrelas eu dou uma nota 2,5 para o Leonídio. No que pesa muito a favor, a tranquilidade para falar, o tom de voz, a entonação, a postura dele, comunicou muito bem. Poderia melhorar a questão das mãos, essas mãos ficarem um pouco mais soltas, tirar esses cotovelos ali, vamos voltar lá a imagem para ele, ó. Tirar um pouco aqueles cotovelos dali, ele ficou por toda a entrevista com esses cotovelos apoiados, isso travou muito a linguagem corporal dele, deixou ele com a impressão, tá, de estar menos à vontade do que talvez ele realmente estivesse. Então, uma nota 2,5, 50% aí, e 2,5 estrelas em 5 para o Leonídio. No próximo vídeo agora, na sequência desse aqui, a gente vai fazer a análise da pré-candidata Dandara. Lembrando que não estou analisando nada a partir de critérios políticos, apenas da oratória e da comunicação. Vamos então para o próximo vídeo?